Fala pessoal, e o Palmeiras que continua invicto na Libertadores da América, hein? Vencendo aí o River Plate fora de casa por 2-1, com direito a novamente gol do Vitor Roque, né? Vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia falou a respeito dessa vitória do time do Verdão, trazendo aí um resultado de 2-1 para o Allianz Parque. Eu fico interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Palmeiras, ao vencer aqui, ele se coloca como um indiscutível favorito para avançar. Mas acho que o River Plate, né, pela experiência dos seus jogadores, tem muito jogador que já passou, mas ainda tem jogadores de seleção argentina nessa equipe. Medo eles não têm, então é um time que precisa ser respeitado. E acho que o gol no finalzinho, de alguma maneira, mantém aí viva a esperança do torcedor do River, porque assina embaixo o que disse o Bertozzi, né? O River precisa de uma vitória simples. E uma vitória simples por 1-0 para o River Plate não pode ser considerada impossível, mesmo contra um time melhor fora de casa. Marra, segundo tempo, hoje eu falei aqui que podia ter resolvido no primeiro tempo, o Bertozzi também falou isso. Sim. Mas também, se fosse um segundo tempo diferente do que a gente viu, talvez o placar poderia ter sido mais amplo também, né? Chamou demais, deixou o River, o famoso gostar do jogo, né? Chamou o River, por incompetência, não foi mais perigoso, própria incompetência e limitação de alguns dos seus jogadores. Não acho que tenha sido uma questão física do Palmeiras, estou mais com o Jean, uma questão de postura ali mesmo. O que aconteceu no segundo tempo, na tua opinião? Prazer estar com você, William, André, Léo, Jean, Vitor e fãs de esportes. O jogo é vivo, né? E o Marcelo Gallardo, ele mexeu no time. A entrada do Quinteiro, se você comparar os números do Enzo Pérez, que foi o jogador que saiu, e colocar os números lado a lado, coloca do lado, os números do Quinteiro, talvez você tenha uma resposta de como o River se coçou para entrar no jogo. Sim, não dá, na verdade, não faça esse exercício, porque não dá para comparar. Um teve uma partida muito tímida, se não me engano, ações com a bola, 23. O outro, em 45 minutos, teve 67 ações com a bola. Teve 3 passes decisivos. Foi um jogador que ele é um jogador de muita qualidade técnica, é um jogador de seleção da Colômbia, é um jogador grande. Agora, era um jogador escondido, tanto que ele perdeu espaço. E já tinha perdido espaço antes, né? Até quando ele sai do Racing. Agora, William, ele acho que ele ajuda a explicar, porque o jogo tem 2 lados. É óbvio, né? O primeiro tempo espetacular do Palmeiras, de manual, mas tentando entender 90 minutos, não é só o Palmeiras que deixou o River. Não, o River forçou para jogar melhor. E o River jogou melhor do que o que ele conseguiu fazer no primeiro tempo. A superioridade não é contra o Palmeiras, é contra ele mesmo. Sim. E aí fica, sim, concordo com o Léo, assim, fica uma pulga atrás da orelha para a próxima semana. A mexida do Galhardo deu muito resultado. O que ele vai fazer para a próxima semana? Como o Abel vai contra-atacar a mexida do técnico adversário? Eu acho que o jogo se explica com os 2 lados. Sim. André, tudo bem? Ô Marra. Opa, pois não, Jean. Não, só uma coisinha, eu vou passar rapidinho para o André, mas você tem prioridade, Jean. É que é interessante porque, assim, muito se discutiu nesses últimos 2 dias se o Gallardo ia manter o esquema com 3 zagueiros ou não. E a argumentação sempre foi a seguinte, olha, o esquema com 3 zagueiros certamente vai ser usado no Allianz Parque. Agora, a questão é saber se vai ser usado também em casa, porque, afinal de contas, contra o Palmeiras fora, é normal, você vai jogar com 3 zagueiros, né? E a gente está falando de um zagueiro em vez de um atacante. Então, eu acho que essa lógica fazia sentido. Só que no momento que você perde o jogo em casa, eu acho que a dúvida em relação à manutenção do esquema com 3 zagueiros ou não permanece agora para o jogo fora de casa, porque afinal de contas o River vai ter que sair para o jogo mesmo jogando em São Paulo. A gente tem uma perguntinha ali, André. A postura do Palmeiras surpreendeu ou já era esperado? Eu te pergunto, o que mais te surpreendeu? Foi a postura do início do jogo ou foi o Palmeiras do segundo tempo, talvez você esperando mais? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Um abraço ao Jean lá em Buenos Aires. A imposição que o Palmeiras mostrou, principalmente na primeira meia hora, é maior do que a diferença técnica atual entre essas duas equipes. Isso
a gente pode afirmar isso e também pode afirmar, paralelamente, que o Palmeiras poderia estar classificado agora. Porque o jogo de futebol permite que as coisas nos mostrem uma imagem que choca, puxando para um lado, e depois, ao final, quando tudo está explicado e a gente já viu tudo e está tentando entender o que aconteceu, a nossa conclusão seja diferente daquilo que a gente imaginava que estava acontecendo. Eu esperava, assim como o Jean comentou agora há pouco, que o River tentasse sufocar o Palmeiras no começo do jogo. Talvez esse tenha sido o plano do Galhardo. E o Palmeiras simplesmente fez com o River o que o River pretendia fazer. Não só não se permitiu ser sufocado, como tratou o River Plate dentro desse estádio que é icônico e é capaz de criar uma atmosfera que nenhum outro estádio da Copa Libertadores é capaz de criar. Talvez o Morumbi, mas não com tanta gente. E eu estou falando por quantidade de público. Sim. Os grandes palcos, algo que remete ao futebol do passado, porque as arenas atuais, elas são quase todas, né, na maioria, menores. O Palmeiras fez isso que a gente viu nos primeiros 30 minutos, contra o time que tem mais hierarquia no futebol argentino nos últimos anos, um treinador absolutamente consagrado e uma torcida acostumada a noites diametralmente opostas a essa, em especial no primeiro tempo. Então aquilo que o Palmeiras fez na maior parte do primeiro tempo do jogo foi absolutamente notável e poderia ter levado a um placar que não tinha mais volta. Acho que se o Palmeiras faz 3-0, o jogo muda completamente em relação ao que a gente viu até o fim. E mesmo que o River fizesse um tremendo esforço, talvez não fosse necessário um gol, um 3-1 é totalmente diferente de um 2-1. Até na parte mental, até naquilo que o time do River está pensando hoje ao sair do estádio, né? Se a gente fosse dar uma nota para um treinador com a capacidade e a trajetória do Galhardo no intervalo do jogo, essa nota seria incrivelmente baixa. E nem tudo é responsabilidade do técnico, mas ele também não está acostumado a ver esse tipo de coisa. Terminado o jogo e o que o River fez no segundo tempo, porque o River fez, não é que o Palmeiras chamou e aí depois se arrependeu. O River empurra. Não dá para fazer uma análise. O Palmeiras, no primeiro tempo o Palmeiras amassou, no segundo tempo o Palmeiras recuou, então só o Palmeiras estava em campo. A coisa não funciona desse jeito, né? O segundo tempo recupera a nota do Galhardo de uma maneira a que ele saia, a que ele vá para casa hoje não sentindo vergonha do próprio trabalho. Porque o primeiro tempo ficou muito feio para ele. E o resultado do jogo caminha junto com isso, porque o River sabe que escapou de um resultado praticamente irreversível hoje e perdendo por 2-1, as coisas estão... eu não diria que as coisas estão abertas. A classificação do River Plate é viável. Eu não acho que o River Plate vai se classificar, eu acho que o Palmeiras vai passar. Se eu apostasse em futebol, não aposto, mas se estou falando de maneira, né, informal, eu apostaria uma nova vitória do Palmeiras em casa. Sim. Mas a diferença que a gente viu nos primeiros 30 minutos é maior do que a diferença técnica entre esses dois times. E aí tem um grande mérito do Palmeiras, que por muito pouco não conseguiu impor no primeiro tempo do jogo um placar difícil de voltar. Eu preciso liberar o Jean, que já tem o Abel na sequência, a gente vai voltar a debater aqui. Jean, obrigado pela tua participação com a gente. Uma última aí para a gente poder te liberar para ouvir o Abel também. Talvez, com relação, você falou do melhor em campo, né? Para você o Gustavo Gomes, o eleito foi o Vitor Roque, mas com relação à estreia do Andréas Pereira, como é que você avalia a estreia do Andréas, que já teve uma assistência ali para gol, né? Pessoal, rapidinho aqui, na sua opinião, antes que o comentarista fale aqui, qual a sua nota aí para a estreia do Andréas Pereira, de 0 a 10? Deixa aqui nos comentários, hein? Queremos saber a sua opinião. E vamos ver aqui também o que o comentarista falou aí a respeito da nota dele para a estreia do Andréas Pereira. Pra mim tá entre os melhores, porque ele marcou, ele criou, ele participou do jogo. Eu até fui olhar, né, naquele melhor momento do Palmeiras na partida, ele era o jogador, acho, com mais participação de jogo, né, com ação de bola na partida, deu a assistência para o primeiro gol, então acho que foi uma estreia em altíssimo nível. E aí acho que talvez o Abel possa modular a utilização do Andréas Pereira, eventualmente em alguns jogos como um segundo volante, no lugar do Lucas
Lucas Evangelista, em outros jogos, né, contra adversários mais poderosos, atuando justamente onde ele atuou, né, quer dizer, na vaga de um teoricamente meio atacante, como é o caso do Maurício ou do Facundo. Então eu acho que é um jogador que traz, além da sua qualidade técnica, uma alternativa, né? Alternativas táticas para o Abel muito, muito interessantes aí. E acho que para um primeiro jogo como titular foi uma atuação gigante. Caiu no segundo tempo, sim, junto com todo o time, né? Acho que todo o time teve uma queda de rendimento no segundo tempo, um pouco pela postura também. Mas eu daria uma nota muito boa para essa estreia do Andreas Pereira, até porque, né, no tempo em que o Palmeiras garante a vitória, ele foi, para mim, o melhor. Nos 90 minutos eu fico com o Gustavo Gomes como o melhor. Bertozzi, eu ouvi o Vitor Birner na redação usando a palavra milagre. Só um milagre muda essa situação do River Plate com relação ao Palmeiras. O Vitor Birner está exagerando ou realmente só um milagre para tirar o Palmeiras da semifinal? Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Quase de um milagre. Eu falei então, eu acho que bem. Até o gol do Martins Quarta você podia usar a palavra milagre. Foi quando eu usei. Então, eu acho que depois do gol... Mas o programa é depois que o jogo Pois acabou. é, Mas pois ele é. falou Depois isso. do 2-1, porque aí depende de... informação. Qualquer vitória do River Plate pro jogo e pros pênaltis, no mínimo. E qualquer vitória do River Plate no campo do Palmeiras, pela história desse esporte, pelo que ela nos ensina, é possível. Mesmo que o River Plate seja um time inferior ao Palmeiras hoje, acho que ficou muito claro hoje que não ficou claro hoje, tem ficado claro a temporada inteira. A gente falou isso aqui no dia que o Palmeiras passou brincando no jogo de volta contra o Universitário e o River suando sangue para passar do Libertad nos pênaltis. A gente falou, nossa, mas que diferença, né? Porque se o River não tivesse passado pelo Libertad, seria merecido não passar, né? Enquanto o Palmeiras precisou jogar só meio confronto para poder estar nessa fase. Então, não surpreende. Mas eu acho que o palmeirense, que é cauteloso por natureza, o palmeirense é o primeiro a não cantar vitória, é o primeiro quando o Birner chegar para o amigo dele palmeirense e falar parabéns para a classificação, o amigo dele vai xingar, né? Ele vai falar... Fica quieto, porque não acabou ainda. Você acha que já eu estava falar? xingando. Eu acho que ele já está te xingando. Tá. Já está mesmo. Exato. Porque, primeiro, ele vai inclusive lembrar do famoso 3-0, né, de 2000, da Libertadores de 2020, já em 2021. Sim. Que a boa atuação da arbitragem, né, salva o Palmeiras de ser eliminado em casa num jogo quando o River quase consegue, o que você chama de milagre, mas o River quase consegue. Uma atuação fantástica. Eram outros tempos? Sim. O trabalho do Palmeiras, que hoje está, de novo, num ótimo momento, estava no começo? Sim. Era outro trabalho do Galhardo? Sim. Mas aquele momento provou que coisas podem acontecer, né? Então, a virada do River, ela absolutamente não é impossível. Dito tudo isso, cara, o Palmeiras é o melhor time e o normal, em condições normais de temperatura e pressão, o normal é o Palmeiras ganhar de novo e ganhar fácil. Porque é um time muito melhor. Hoje, o River... Acho que a ideia do Galhardo se eu fizer tudo como eu faço sempre, vai ser difícil. Então ele tentou fazer algo diferente, tentou mudar o esquema, tentou jogar com linha de 5 atrás. Aí, meu amigo, na primeira bola parada você toma o gol, todo o seu plano, ele vira de ponta cabeça, né? Então fica muito complicado você tentar executar tudo que você pensou. E, de fato... O River só não foi para o intervalo sendo goleado porque teve bola na trave, enfim, escapou de já... Esse confronto podia ter acabado em 45 minutos. Felizmente para o River, não... Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Palmeiras venceu aí o River Plate por 2-1, né? Com direito a gol do Gustavo Gomes, o xerifão, e o direito ao segundo gol, né? Que consagrou a vitória por 2-1 aí do Vitor Roque, né? E o Tigrinho voltou aí, né? Com direito ao passe do Lopes, né? O passe do Flaco Lopes aí, e o Vitor Roque fez mais uma vez um gol aí pro time do Palmeiras, e dessa vez o gol da vitória, né? Foi considerado aí o melhor jogador da partida. Mas e aí? O que vocês acharam dessa partida do time do Verdão, né? Lembrando que o Palmeiras traz uma vitória aí pra semana que vem muito importante, né? A gente sabe da dificuldade que é, só que o Palmeiras continua invicto na competição, né? O Palmeiras é invicto aí na Libertadores. Mas, na sua opinião, o que é que vocês têm de pontos positivos e negativos aí para essa partida, tá? Na minha opinião, teve sim um ponto negativo, né? Aí nessa
escalação do time do Palmeiras, que na minha opinião acho que foi o Kelvin, vez ou outra tava dando um susto ali, querendo entregar a paçoca, né? Mas ainda bem que tudo deu certo. O Gustavo Gomes sempre estava ali fazendo as sobras, mas o Kelvin tinha hora que, na minha opinião, foi o ponto negativo desse time do Palmeiras hoje. De vez em quando o Kelvin dava um susto, né, na gente ali, deixando a gente desesperado, até mesmo assustado ali. Mas o Gomes sempre estava na sobra, resolvendo esses BO do Kelvin, né? E essa dupla de ataque resolvendo mais uma vez, né? O Vitor Roque juntamente com o Lopes, né, ali na troca de passe. Dessa vez o Lopes deu o passe e o Vitor Roque fez o gol da partida. Mas e aí? O que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto a nós e até a próxima.